É isso, galera. Estamos de volta aqui ao canal do Lessa neste domingo, após a vitória de ontem sobre o Vasco por 2-1, o Fluminense quebrando esse longo e incômodo jejum de vencer o rival. Graças a Deus isso acabou. Agora é olhar para frente. Semana que vem tem Copa Libertadores, mas o clássico de ontem ainda está dando o que falar. Muita discussão em relação ao pênalti do Manuel que não foi marcado. Aliás, é um possível pênalti do Manuel que não foi marcado. Já temos a análise do VAR por parte da CBF. O técnico do Vasco se manifestou sobre o público e teve resposta do vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar também dos jogos contra o Atlético Mineiro e Sampaio Corrêa, que devem ser em Cariacica. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo exatamente, o que falta para essa confirmação, e também sobre Thiago Silva. Apurei algumas informações em relação à situação do Thiago Silva, que não deve permanecer no Chelsea. Ele falou ontem que já tem uma decisão tomada e, evidentemente, está todo mundo muito curioso e ansioso para saber que decisão é essa. Eu vou trazer algumas informações para vocês. Só peço para você não se esquecer de deixar o seu like aqui, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Lessa também. Conto com a participação de todos vocês. Humildemente peço, porque estamos muito próximos aí dessa marca de 100 mil inscritos. Uma marca histórica muito importante, né? Após muito trabalho, vocês sempre me ajudando a alcançar coisas grandes aqui no canal do Lessa. Eu conto muito com vocês para a gente alcançar mais essa meta. Bom, vamos começar pelo técnico do Vasco, Ramon Dias, que ontem resolveu falar do baixo público no Maracanã, que parecia público de pandemia, e depois levou uma invertida do vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. Para quem ainda não viu o que o Ramon Dias falou, aliás, o Ramon Dias vem falando bastante besteira recentemente, né? Eu vou colocar na tela aí para vocês o que ele disse e depois a resposta do vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. Sí, a mí lo que me sorprendió que en un clásico tan importante de Río haya tan poca gente. Me sorprendió, no sé el motivo. No lo puedo decir porque no sé el motivo, pero es una lástima porque es un espectáculo donde dos equipos tienen mucha torcida, mucho fan. Y de Vasco podíamos haber llenado toda la cosa, pero no sé el motivo. Me sorprendió, parecíamos en pandemia, pero en pandemia, un partido en pandemia, pero me gusta que si tenés la posibilidad que el estadio esté lleno. Vasco, si le da la mitad del estadio, la va a llenar, pero no sé por qué no se puede. Então, Ramon Dias, se você não sabe, se o senhor não sabe, deveria saber. Afinal de contas, isso é público já. Essa informação veio à tona, se não me engano, na sexta-feira, quando o Fluminense propôs ao Vasco a divisão de público, 50% para cada lado. E a gente certamente não teria um estádio daquele jeito se o Vasco tivesse aceito. Mas o Vasco não aceitou porque fica de birrinha, de palhaçada com a questão do setor sul. E queria ocupar o setor sul no jogo de volta. O Fluminense, que hoje administra o estádio ao lado do Flamengo, não aceitou essa condição. Partiu do Fluminense esse pedido, essa proposta. Partiu do próprio Fluminense. E o Vasco simplesmente recusou. Então, se você não sabe, deveria saber. Porque ontem tivemos, além de outras coisas, porque ontem tivemos um público mais abaixo no Maracanã. Não foi por culpa do Fluminense, certamente. O Fluminense não tinha nem a obrigação de tomar essa atitude e fazer essa proposta. Então, desculpa, tá passando vergonha aí, como passou vergonha na semana passada, ao dar aquela declaração extremamente preconceituosa em relação a Daiane Muniz, que estava no VAR na partida contra o Grêmio, né? Isso acaba desinformando os torcedores, acaba desinformando muita gente. Que fique bem claro, o Fluminense tomou a atitude de ir até o Vasco, oferecer, fazer um acordo, público 50%, para os dois jogos, divisão igualitária, mas o Vasco bateu o pé, disse que queria ficar no setor sul no jogo de volta, e a partir disso não houve acordo. Simples assim. Aí o vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, disse o seguinte: o público não foi dividido porque o Vasco não aceitou o acordo proposto pelo Fluminense. Somos favoráveis a clássicos 50-50, mas, claro, respeitamos a decisão. Se o treinador trabalhasse mais e ironizasse menos, poderia ter conseguido um resultado melhor no jogo. Poderia ter ficado sem essa, né, Ramon Dias? Convenhamos. E aí outra situação muito polêmica foi
o VAR, que inclusive foi divulgado rapidamente pela CBF, a análise daquele lance sobre o Manuel. Eu vou colocar aqui na tela para vocês que vocês possam assistir, também para quem não assistiu ainda, e aí a gente, na sequência, comenta em cima do áudio aí do VAR que foi divulgado. Pode jogar. Ok. Olha aí a disputa. Atenção. Segue. Possível mal. Pra mim pega, tá, Wilton? Pra mim Vou pega. iniciar minha checagem. Aguarde. Pra mim pega, tá? Checando. O braço dele tá arqueado. Sim, vai checar. Tem que ver se o braço tá ampliado, tá? Ponto de contato foi aqui, ok? Vou ver Ponto se eu de tenho uma contato câmera aqui. de frente pra Deixa eu ver se ver. pega uma de frente. Não. Sim, tranquilo. Tapa. Tranquilo. Beleza, Deixa vou eu pegar ver uma de outra. Vê se costas ele não também. abre o braço, Sim. Tosco. Se o braço tá na posição Ok, natural, tô ou você checando. não faz o Deixa eu bloqueio. Calma aí, vamos lá. Invertida. Dá essa Invertida aqui. é boa. A câmera não tá pegando. A Invertida. invertida é a que a gente viu primeiro, tá? Tranquilo. Vamos lá, vamos ver o loop. Invertida é boa, tá? Tranquilo. Trava no Não, braço tá e gira. Bate e vamos ver se essa bola Wilton, tá vamos falando, aguarda um pouco, tá? Calma aí que eu vou falar com ele aqui. Trava no ponto de Sim, contato, a gente tem que ver se essa tranquilo. bola Tem que passaria ou se ela saber bateria no se ela- corpo. Tranquilo. tenho Esse essa braço já estaria na frente do corpo, eu que não parece vejo- o movimento Aí não de é liberado, mecânica dele. movimento adicional, eu não vejo movimento deliberado, eu vejo um braço natural e se a bola não bate no braço, bateria no seu corpo. Não Isso, tem outra câmera movimento que na mostra. frente Vamos da ver por barriga dele. Vamos ver pelaquela outra. Tem Sim. proximidade. Ok, trava lá, Bernardo, trava ali naquela bola ali. Aí. Exato. Tem proximidade. Ele não amplia o seu braço para trás, ela bateria no corpo dele. Exato, no movimento de Tudo biomecânica checado, a ok. bola bate no braço, mas não tem movimento adicional, não é uma bola não tem que, o movimento. que se não bate no braço, bateria no corpo. Felipe, Se não bate no braço, bateria no corpo, ok? Respeito, calma. Felipe, calma. O que deu aqui depois? Ok, Tosco. Os jogadores cobrando ele. Excelente. Bom, ficou clara a interpretação da arbitragem aqui. Eles interpretaram que o Manuel não ampliou o espaço do corpo, que se a bola não bate no braço dele, bateria no corpo dele. E, pra mim, sinceramente, a interpretação é correta. E é diferente daquele lance do Piton. O lance do Piton, pra mim, foi mais agressivo contra o Grêmio, né? Naquele momento que a bola bate no braço dele. Porque o Manuel tá fazendo um movimento de tentar bloquear o chute do Verratti e faz um movimento com o pé esquerdo, esticando o corpo. Cara, é humanamente impossível você não mexer com os braços. Se bate no braço esquerdo dele, esquece. É pênalti, não tem o que discutir. Ele abriu muito o braço esquerdo. Mas o braço direito ele tá arqueado, não tá colado ao corpo, mas está arqueado. No movimento, claramente, para mim, é um movimento natural. Eu sou muito contra marcar esses pênaltis. Ainda mais pela proximidade do lance. O Verratti chuta em cima dele, é muito perto. Não tem como você ter tempo de reação para tirar o braço. Então, na minha visão, a arbitragem acertou. Não vou dizer que é um lance absurdo. Assim, dos pênaltis que a gente já viu serem marcados aqui, não seria absurdo se eles tivessem marcado esse pênalti. Não seria. Absolutamente. A gente já viu coisa muito pior aqui no futebol brasileiro. E vai chegar no outro jogo, eles vão pegar o mesmo lance igual e vão dar pênalti, porque não tem critério. Esse é o grande problema da arbitragem brasileira. Ainda mais com o VAR agora. Não há critério. Um dia eles marcam, outro dia eles não marcam. É de lua. Depende de quem tá lá. Mas nesse lance especificamente, eu acho que eles tiveram a interpretação correta ao não marcar esse pênalti. É a minha visão sobre isso. Acho, repito, um lance que pode ser discutível, teve gente achando que foi, mas na minha opinião, desde o início, eu não marcaria essa penalidade e com isso eu acho que a arbitragem acertou, apesar da atuação, mais uma vez, uma atuação fraca de um modo geral do Wilton Pereira Sampaio, para surpresa de absolutamente ninguém. Bom, seguindo aqui com informações sobre os 2 possíveis jogos do Fluminense em Cariacica, no Espírito Santo. Para quem não sabe, aliás, eu nem cheguei a dar essa notícia aqui no canal, dei nas redes sociais, porque não consegui gravar sobre isso devido ao jogo ontem. E vamos lá, o que acontece? O presidente do Sampaio Corrêa, ele entrou em contato com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, informando que estava negociando a venda do mano de campo da partida entre Sampaio Corrêa e Fluminense pela Copa do Brasil por R$1 milhão. Um grupo de empresários está disposto a pagar R$1 milhão livre de custos para o Sampaio Corrêa levar esse jogo para outra praça. Até cheguei a postar nas redes sociais uma imagem do Castelão que está com um gramado muito ruim. Então o presidente do Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota, entrou em contato com o Fluminense para viabilizar isso. A intenção era levar o jogo para Brasília, a princípio. Mas, em Brasília, o Fluminense não quer jogar, porque já recebeu informações que o gramado está muito ruim, o gramado do Mané Garrincha. Então, o Fluminense não tem desejo de ir para Brasília e quer fazer esse jogo em Cariacica. E aí houve uma conversa
entre as partes para levar essa partida contra o Sampaio Corrêa para Cariacica, no Espírito Santo, onde o Fluminense tem muita torcida. E aí jogaria contra o Sampaio na quarta-feira pela Copa do Brasil e no sábado contra o Atlético Mineiro também em Cariacica, porque o Fluminense não vai poder jogar no Rio de Janeiro devido ao show da Madonna e do UFC, 2 eventos que já estavam previstos para o Rio de Janeiro e a Polícia Militar não garantiu segurança. Portanto, o Fluminense não poderia enfrentar o Atlético no Maracanã. Dessa forma, o clube faria uma viagem só, passaria a semana em Cariacica e enfrentaria Sampaio Corrêa e Atlético Mineiro. E pelo que eu apurei ontem, as 2 partidas seriam às 4 da tarde, porque na quarta-feira é feriado. Dia 1º não teria problema o jogo ser às 4 da tarde. A tendência de momento é essa, ainda há uma certa divergência, porque esse grupo de empresários queria levar o jogo para Brasília, o Fluminense não aceita, mas depende também de um aval da CBF. Está tudo muito bem encaminhado para que essas informações que eu estou trazendo para vocês aqui sejam confirmadas, e aí teríamos o Fluminense em Cariacica no dia 1º enfrentando o Sampaio Corrêa às 4 da tarde e no sábado também o Atlético Mineiro também às 4 da tarde. E sobre o assunto Thiago Silva, para quem não assistiu, tem um vídeo aqui de ontem, na verdade, aqui no canal, sobre o que disse o Thiago Silva após a eliminação de ontem para o Manchester City, falando que já tomou uma decisão sobre o seu futuro. Ele já definiu o que irá fazer para a próxima temporada, para qual clube irá, e obviamente isso gerou uma expectativa mais uma vez muito grande para saber se ele volta para o Fluminense agora ou não. O que eu consegui apurar de momento, ele tem 3 opções. O próprio Chelsea ofereceu um novo contrato, o que é improvável, tá? É improvável que o Chelsea renove o contrato. Hoje é improvável. Tanto que a esposa dele, a Bela Silva, publicou ontem The Last Dance em Wembley, dando a entender que a última dança em Wembley estão dando adeus ali em Inglaterra. Né? Não ela, mas pelo menos o marido. Pelo menos foi isso que ela deu a entender. E já tem uma série de notícias que vem da Inglaterra dando conta de que o Chelsea não vai renovar o contrato dele. E além do Fluminense, uma outra possibilidade para o Thiago Silva é um mundo árabe. Um time árabe entrou na disputa pela contratação do Thiago Silva. Essa é a novidade. Não consigo dizer para vocês, obviamente queria muito saber a decisão do Thiago Silva, mas ainda não consegui essa informação. Mas tem clube árabe na briga, com o Fluminense que está ali no aguardo por uma resposta. Já está tudo certo, a proposta, está tudo desenhado. Só basta o Thiago Silva dizer sim, eu quero voltar, ele recebe a proposta. Talvez, se a resposta for para o Fluminense, talvez já há até um acordo. Né? São coisas que a gente vai ter que buscar as informações, apurar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que há, sim, um clube árabe na briga pela contratação do Thiago Silva. E aí, evidentemente, tem muito dinheiro envolvido. Não dá para descartar também um outro clube da Premier League chegar de última hora e fazer uma proposta para ele continuar na Inglaterra. Eu, se fosse um time da Premier League, ofereceria tranquilamente mais um ano de contrato para o Thiago Silva lá, pela forma como ele está jogando aos quase 40 anos de idade. Mas, enfim, há muitos indícios de que ele pode, de fato, voltar ao Fluminense e voltar aqui para o Brasil agora. Vai depender da vontade dele, vai depender do que ele está pensando para o futuro, se o coração vai falar mais alto ou não, mas há hoje esse empecilho, vamos dizer assim, de um clube árabe tentando levar o Thiago Silva para lá. Vamos aguardar qual será a definição dele, pelo que ele falou, em breve, certamente essa notícia vai acabar saindo a partir do momento que ele já falou que tomou uma decisão. Vamos ver o que vai acontecer. Só torço para que essa novela acabe logo e que seja com um final feliz, né? Galera, vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para Mais Ágil. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, seu FGTS, entre em contato com a equipe da Mais Ágil. Eles fazem isso para você rapidinho, é um procedimento livre de burocracia. Claro, sempre tem lá os detalhes, você tem que se informar bem para saber as condições, mas a Mais Ágil faz isso já há muitos anos no mercado e já recebi diversos feedbacks positivos aqui da Mais Ágil, que faz esse trabalho de antecipação do fundo de garantia, que é aquela grana que você está lá retida, você não pode mexer. A Mais Ágil faz isso para você, tá? Entre em contato através deste link que está aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Um abraço e assim que possível voltamos com mais informações. Amanhã, já falando, se Deus quiser, falando diretamente de Assunção, no Paraguai. Mais um desafio pela Copa Libertadores.